Esse é um comportamento que a gente trabalha muito também dentro do marketplace e em parceria, né? De como a gente pode pegar esse cliente que está com este dinheiro ali parado e a gente canalizar para esses produtos. Né? Então já virou um hábito desse consumidor olhar ali dentro, né, do aplicativo, essa prateleira, essa vitrine, para saber qual é a oferta que a gente tem para dar para ele quando a gente saindo desse mundo talvez de milhas aéreas. Eu acho que é interessante, o custo de aquisição de cliente em mídia tem se tornado cada vez mais caro. Eu acho que é também por causa disso, porque muita gente confia num marketplace, num canal, num modelo de compra. Para ele mudar, ele tem que ser muito convencido em relação a isso. E isso acaba transformando cada vez mais o mercado. Olá, Rockers! Esse é um podcast da Rock Cantec, empresa líder em conhecimento do consumidor e engajamento de clientes na América Latina. Estamos aqui hoje para poder falar sobre Black Friday dentro de um contexto específico, que são de marketplaces fechados. Você vai entender melhor do que a gente está falando aqui. Eu sou Eduardo Donoso, aqui comigo está a Carla Nassif, o Thiago Correia e o Marcelo Lipete. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Legal, bom, apresentando nossos convidados, Carla é diretora comercial aqui na Rock Cantec, dentro da vertente específica de bancos e serviços. Já tem 25 anos de experiência no marketing. Já passou em empresas como Itaú Unibanco, onde fez o lançamento do primeiro Mastercard Black. Isso aí. Show de bola. Passou pela Sephora Brasil e México, lançando o programa de fidelidade Beauty Club, também muito importante. Passou pela Adidas Brasil e a Panvel. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Marcelo Liparte, CEO da Rock Cantec, também tem mais de 20 anos de experiência em gestão em engenharia de produtos, processos operacionais e implementações. É o cara da operação. Empresas, né, que já passou, Itaú Unibanco também, NetPoints, onde participou inclusive do lançamento, né? Sim. LL, é sempre responsável pela operação e os sistemas de programa de fidelidade. Seja bem-vindo. Obrigado. E o Thiago Correia, nosso convidado hoje, Head de Marketplace da Polishop. Mais de 20 anos de experiência em vendas, 9 em e-commerce, passou pela Wake, pela Decathlon, pelo Mercado Livre, sempre com estratégia de marketplace, tanto in quanto out, inovação ao modelo de negócio, projetos de impacto direto no cliente. Perfeito. Seja Obrigado bem-vindo, pelo Thiago. convite. E antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de fazer um convite para você curtir este vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho aqui para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Legal. Bom, vamos puxar então o nosso tema. A gente está se aproximando da Black Friday. Black Friday é uma grande oportunidade que inclusive nasceu mais nos meios digitais, né? E eu queria trazer para cá o que é essa oportunidade dentro do marketplace fechado. Depois, Alipete, eu vou querer que você explique um pouquinho o que é essa questão do marketplace fechado. Mas, Thiago, para a gente poder começar, Black Friday para Polishop nesse contexto, é uma grande oportunidade? É uma grande oportunidade. A gente sempre, todos os anos, a gente enxerga realmente como o melhor mês do ano quando a gente fala de sellout. Tanto em loja física hoje, quanto também nos canais digitais. Pra gente é muito interessante realmente esse momento para a gente conseguir estabelecer estratégias mesmo de negócio que a gente tem como posicionamento. Até mesmo muitas vezes fazer testes de elasticidade de preço, a gente poder explorar também bastante a parte especificamente da marca. Porque eu sempre brinco que a Polishop ela é uma criadora de marca que hoje ela é varejista e indústria. Então a gente aposta muito realmente na marca, né? A única marca hoje que a gente vê é que tem um canal de televisão. Então a gente trabalha muito a comunicação 360 para o mercado. Perfeito. Então para a gente realmente é o momento mesmo de sellout. Então a gente vem fazendo um planejamento basicamente há 3, 4 meses, pensando muito realmente nesse momento de chegar no consumidor. Porque a gente entende que existem momentos que você tem que empurrar o consumidor para compra, né? Esse momento é que o consumidor ele está apto a comprar, né? Eu vi até 2 semanas atrás no evento do Google ele falando que a Black Friday é o momento que as pessoas preparam para comprar para si. Sim. Enquanto em alguns outros momentos do ano as pessoas compram para presentear, né? Perfeito. Então é muito atender o consumidor realmente da melhor forma possível e para a gente é uma oportunidade bem grande realmente de mercado. É interessante que você falou essa questão dos vários canais, né? E aí, Alipete, queria que você explicasse um pouquinho, por exemplo, o que é essa questão da Polishop, que tem vários canais, como o Thiago falou, mas dentro de um marketplace fechado. É bacana isso, porque, na verdade, o marketplace fechado ele é uma loja fechada para alguns clientes específicos que a gente pode até chamar de marketplace de nicho, né? A gente chama assim. Então, por exemplo,
O Itaú Shop é um marketplace fechado, ele tem só os clientes do Itaú, aí a gente está falando de 30, 40 milhões de clientes, não é tão pequeno assim, né? Mas só. Quando a gente, só Não isso. é tão fechado. Os 40 mil mais íntimos. Mas quando a gente fala, por exemplo, do Shop A que a gente está lançando agora no Antunes, ele é um marketplace fechado, né? Ele tem lá os clientes que compram no varejo. Então, a gente tem alguns clientes nossos que são bancos, prestadores de serviços, varejos, e todos esses têm os seus clientes, e aí esses clientes estão dentro do marketplace, que a gente aí chama de marketplace fechado, né? Então, acho que é bacana a gente falar um pouquinho disso, porque para cada tipo de cliente eu vou ter um tipo de produto diferente, né? O produto que eu tenho lá pro Antunes em Mirassol, ele é diferente do produto que eu vou ter para o Itaú, que já vai ter uma gama maior de clientes. Perfeito. E um tipo de produtos maiores que eu vou ter que colocar. Então, acho que é muito legal a gente falar disso, porque o Thiago estava falando que eles estão aí há 4 meses se preparando para Black, até para falar um pouquinho como é que vocês se preparam dentro de cada um desses nichos diferentes. Vocês têm alguma estratégia que vocês usam para cada um desses mercados? Como é que funciona um pouquinho? O Apolinário fala muito que a Polishop ela nasceu de omnicanalidade, né? A Polishop era uma TV que depois virou lojas físicas, depois virou digital. Então a gente sempre teve muito esse contexto de omnicanalidade como estrutura, como natureza realmente da empresa. A gente hoje, grande parte da nossa venda, mais de 50% da nossa venda já acontece em marcas próprias, né? A Polishop vem mudando muito isso na estratégia de negócio da Polishop. A gente vem trazendo as marcas, hoje a gente tem 5 marcas, a gente vem trazendo isso muito à tona para o consumidor. O consumidor já consegue enxergar as nossas marcas como marcas Polishop. E a gente tem todo o planejamento, porque um produto de inovação e do jeito que a gente produz, a gente tem muita coisa que é importada. Então a gente começa lá atrás, a gente começou em basicamente maio, junho, já começar a pensar no planejamento de Q4, porque a gente precisa realmente se planejar quando a gente fala na demanda específica de negócio e mercado. Então a gente começa, a partir do momento que a gente escolhe os produtos que a gente vai atuar, a gente começa a entender os canais. Então a gente já entende que a gente tem produtos que a gente tem uma melhor profundidade quando a gente fala de venda. Por exemplo, uma poltrona de massagem, que custa 18 mil reais. Esse é um produto que vende bem em loja física. Ele não tem tanta venda quando a gente fala em canal digital, porque o consumidor não consegue sentir o produto naquele momento. Não usa, né? Mas exatamente, a experiência é totalmente diferente. Aí a gente já chega em produtos de beleza, que daí você tem muito correlação com influenciadores e alguns outros canais que ajudam a divulgar o produto. Então você começa a entender que esses produtos têm um foco mais específico em digital. Então a gente começa a escolher as apostas pensando em cada canal e qual é realmente a estratégia de cada canal. Até como a gente estava falando agora há pouco, tem um canal que a gente trabalha que eles fazem uma oferta, que a oferta deles é voltada a atingir mais consumidores. Então a gente sabe que a gente vai ter que ter produto de ticket baixo para atender esse canal. A gente sabe que a gente entende que no Marketplace X a gente tem uma venda muito legal de escova de cabelo. A gente já começa a pensar na estratégia do canal. A gente sabe que tem canais que são voltados com nichos em que a gente pode trabalhar um pré-lançamento. Pra gente veio agora no segundo semestre, a gente está lançando de 3 a 4 produtos por mês. E a gente vai com esses lançamentos até o final de outubro. Então a gente já sabe que a gente pode fazer, por exemplo, pré-lançamentos de Black Friday acontecendo em alguns canais específicos. Então a gente começa a pensar realmente na estratégia por canal, pensando em qual consumidor está em cada canal. E daí, a partir daí, começa a estabelecer volume e daí depois a gente vai para o caminho da precificação, né? Então a gente tenta realmente fazer uma omnicanalidade. A gente tem muito por natureza, é um negócio legal que a gente começou a fazer com um Polishop, foi as datas double agora, que o mercado vem fazendo muito. A gente está fazendo tanto no digital quanto no físico. E, foi legal. Tiveram datas que a gente já teve o crescimento de 40% a 50% do sellout na loja na data. Olha só. Porque a gente conseguiu realmente ter o ponto de omnicanalidade. Eu acredito que eu tinha um conceito no passado que cada canal tinha que ter um preço específico, porque eu acreditava muito que daí você fazia uma alavanca muito forte para aquele canal, só que os outros canais acabavam perdendo. Quando você tem o mesmo preço para todos os canais, você dá para o consumidor a opção realmente dele ter o poder de escolha e de onde que ele quer realmente fazer a compra dele. Lógico, quando a gente fala de canais fechados, a gente tem uma diferença que é você tem que dar uma oferta para aquele cliente para ele se sentir especial, porque ele vai escolher em comprar um canal não tradicional. Então a gente pensa todos esses pontos de estratégia realmente para preparar a nossa Black. Perfeito. O Carla, ele falou muito sobre estratégias diferentes, produtos diferentes, clientes diferentes. Mas eu entendo que isso daí é uma via de mão dupla, porque isso não depende somente, por exemplo, da Polishop.
né, de tentar ficar identificando isso. Tem um papel importante do outro lado do próprio marketplace de também trazer esse tipo de inteligência, de estratégia para uma empresa como a Polishop, né? Não, com certeza. Eu acho que quando a gente fala de marketplace, né, uma das grandes vantagens de ser um canal fechado é que a gente consegue realmente pegar todos os dados de comportamento de compra desses clientes, né? E de acordo com os diferentes canais que a gente tem, a gente consegue segmentar e fazer essa via de mão dupla junto com vocês, né? E dizer assim, olha, para este canal que é mais nichado, tem esse comportamento de compra, tem essa elasticidade que a gente consegue trabalhar do ponto de vista de oferta e até de escassez, né? De dizer assim, olha, é só hoje, e a gente consegue trazer essa inteligência e trabalhar junto com eles a melhor oferta, né? Acho que tem um ponto adicional que, quando a gente fala da a omnicanalidade que a gente fala, o marketplace, ele ainda traz um adicional que os outros canais não trazem, que é a questão do cliente poder usar os pontos, né, para comprar. E isso traz para a gente, não é aquele rouba-monte, né, do dinheiro que ele já reservou, principalmente quando a gente está falando de Black Friday, a gente sabe que o cliente está se preparando para isso. Sim. Né? E aí acho que tem a questão de como é que a gente pega esse dinheiro adicional, né, do marketplace, enfim, dos pontos que o cliente tem, ou trabalha as outras estratégias para a gente poder realmente ofertar a melhor solução para ele. Esse é um ponto interessante, porque hoje a gente tem tanta estratégia no mercado que você acaba gerando diferentes moedas para as pessoas, né? Então, o cliente ele vai estar preparado para fazer uma compra com o dinheiro que ele reservou para poder gastar na Black Friday, igual mesmo você falou. Black Friday é o momento que ele vai comprar coisas para ele, mas ele também tem o ponto que ele acumulou no cartão de crédito, ele tem o cashback que ele ganhou no supermercado, e tudo isso são moedas que estão disponíveis ali para ele poder utilizar. E aí, Thiago, eu queria trazer uma pergunta para você, que é o seguinte: no ambiente que tem tantas variáveis assim, você falou uma palavra que eu até anotei aqui que eu achei muito importante: testes. Como que vocês conseguem preparar ou conduzir alguns testes e sentir se determinada situação vai funcionar aqui ou não? Porque é importante você experimentar estratégias diferentes, né? Total. Eu vejo muito que a gente tem várias opções de mercado, né? Como você falou, a gente tem desde cashbacks, pontos, milhas, dinheiro, condições de pagamento, que tem sido cada vez um diferencial competitivo realmente em relação ao mercado. E, a gente vem vindo também por um momento de Black Friday que a gente tem maior desendividamento das famílias. Então, acho que vão ter pontos que vão ser extremamente importantes. Só que a gente tem que fazer testes quando a gente fala especificamente em cada canal, o que realmente a gente consegue fazer de ferramentas de conversão. Porque eu acredito muito que, assim como a gente tem o consumidor que está no Google procurando, a gente tem um consumidor que é fiel a um aplicativo. Sim. Então a gente pega aplicativos de marketplace, os marketplaces têm trabalhado muito, né? Confiança em relação ao aplicativo que ele compra, ou entrega hoje. Todos esses pontos, assim como tem um cliente de banco que ele é fiel ao aplicativo dele de banco, ele está todo dia lá olhando as melhores oportunidades. Tem um banco que tem um canal de transmissão no WhatsApp com 160 mil pessoas. Então, é uma capilaridade muito legal. E a gente tem aproveitado muito a questão de sentir. Setembro agora foi o mês de aniversário da Polishop. A gente fez testes pensando em elasticidade de produto para a gente entender preços e variáveis em relação ao mercado que poderiam ajudar a gente em relação ao Black Friday. Então, a data double que a gente tem tido no mercado, até 6/6, basicamente era só os asiáticos que trabalhavam, os marketplaces asiáticos que estão no Brasil que trabalhavam essas data double. Aí o Mercado Livre, a Amazon, outros canais entram na briga também. E até nesse estudo do Google que eu vi que era essa data era muito voltada a tickets baixos. Mas agora, como a mudança está acontecendo no mercado, eu vejo que a gente vai começar também a trabalhar tickets maiores. Então, a gente já aproveitou, por exemplo, o 9/9 para fazer alguns testes de elasticidade em relação aos produtos que a gente tem por canal. Legal, entendi. Então, a gente pegou alguns produtos, colocou em alguns canais e viu como vira, como não vira. A gente negociou com alguns marketplaces, banner na home, para a gente entender se o produto tem a atração que deveria ter ou não. A gente trabalhou várias estratégias diferentes no mês de setembro, fazendo testes para a gente entender como é que poderia acontecer as nossas elasticidades de produtos e volumes em relação a novembro. Então, a gente tem usado de pré-teste realmente essas datas para ajudar a gente a entender. Eu estou precificado certo, eu estou no momento certo. Tinha uma empresa que entrega
valor, né? A gente pensa muito, a Polishop tem como natureza, realmente como prioridade inovação. Então a gente acredita muito que o consumidor procura a gente pelo que a gente entrega de produto diferenciado. Só que ter uma oportunidade também é importante. O Apolinário fala bastante que o consumidor não quer comprar um produto barato. Ele quer comprar um produto bom com um preço bom. Uma oportunidade. Né? Uma oportunidade. Perfeito. Então a gente tem trabalhado realmente esses testes muito pensando nessas datas promocionais que o mercado vem trazendo pra gente tradicionalmente, né? E aí, acho que só complementando, esses testes que eles fazem, a gente consegue replicar nos nossos canais, né? Porque a partir do momento em que ele tem essa informação, a gente também, a partir das nossas necessidades, das nossas informações dos clientes, a gente consegue ter esse match. Então, eu consigo pegar este produto, vincular a um canal específico, também fazer a divulgação através de banners, porque a gente também tem esses pushes, né, dos canais, dos parceiros, e-mail marketing, e a gente consegue replicar e levar isso para esse cliente específico, né? E aí a conversão é muito assertiva. Você vai gerando os aprendizados. Ali, exato. Né? Essa é a grande questão, porque cada marca tem o seu produto e cada momento, cada canal também tem o seu cliente. Então, não necessariamente vai funcionar para uma marca, né? Ou para um tipo de cliente, vai funcionar para outro, num outro canal diferente. Aí, Lipete, tem uma palavra aqui que eu anotei que eu acho que ela é muito importante no contexto dessa questão do marketplace e também, por exemplo, de uma Polishop, que é a palavra confiança. Né? A partir do momento, o Thiago falou uma coisa muito interessante. As pessoas dentro do aplicativo, elas já confiam não só no aplicativo, mas naquela marca que representa. Né? Como que você vê isso no dia a dia, na prática? Não, acho que é super importante, porque é um pouco do que o Thiago falou, né? A gente tem os clientes que confiam mais nos bancos, né? A gente agora está entrando com os marketplaces nos varejos alimentares. Quando a gente fala de regiões ou cidades menores, o varejo ele acaba sendo a empresa mais confiável que aquela pessoa tem. Mais próximo né? dela. Né? Mais próximo dela. Então, é onde ela vai ter essa confiança. Ela já pode não conhecer a marca, né? Acho que eu vou até puxar o gancho aí da ação que a gente fez agora com a Panela, que conversa com o varejo, né? A gente está falando de varejo alimentar. A gente fez uma campanha com Panela, que podem ser clientes que não seriam alcançados pela Polishop num primeiro momento. A gente não trabalhou muito preço, mas a gente trabalhou cashback, então é um outro tipo de teste aí, né? Porque o cliente acaba pagando quase que o preço cheio da panela. Ah, entendi. Não teve uma oferta, não teve uma rebaixa. A panela foi vendida no preço normal. A panela foi vendida pelo preço normal, só que o cliente ganhou acho que 80% ou 90% de cashback. Então entendi. O cliente... É uma forma da Polishop trazer a marca dela, para o cliente conhecer a marca dela, né? Eles, no fim, a gente acaba devolvendo esse valor para o cliente para ele utilizar no varejo. Sim. Então, ele ganhou aí uma compra do mês, dependendo de quanto, ou uma compra semanal, quinzenal que ele faz no varejo, e está conhecendo aqui uma marca nova que pode ser a entrada da Polishop para esses novos clientes, né? E aí, voltando aqui para o que você perguntou, dentro de um aplicativo que é uma marca que ele confia e que para ele faz parte do dia a dia dele. Então isso é muito importante, acho que hoje, né? Os marketplaces eles estão ganhando bastante espaço por conta disso. As pessoas usam aonde elas confiam. E aí ela tem a confiança de que o produto tem procedência, ele tem a confiança de que ele vai ser bem atendido caso ele tenha um problema, porque os problemas acontecem, né? Seja no transporte, seja num problema de o produto chegar avariado ou ele chegar quebrado, ele sabe que ele vai ter o atendimento do mesmo jeito que ele já é atendido quando ele está falando de um varejo, de um banco, etc. Tem uma transferência da confiança que já foi gerada ao longo dos anos no relacionamento daquele varejista ou daquele banco, aquele cliente, que acaba sendo extrapolada para todo o que acontece dentro daquele ecossistema ali, né? Exatamente. E a gente traz aí cada vez mais a utilização do cliente pelo aquele ambiente. Então, ele não está lá só por causa do banco, ele está lá por causa do banco, ele está lá por causa do marketplace. Sim. Então, ele acaba vivendo mais aquela empresa, né? Isso serve para qualquer aplicativo que a gente está falando, seja um aplicativo que é de um varejo, que ele faz os tabloides e tem também o e-commerce, e aí agora ele traz um marketplace junto. E isso é uma relação perfeita, porque tem o ganho para todo mundo. Sim. Tem o ganho para o cliente, né, para poder ter esse tipo de oportunidade de vantagem ali. Tem o ganho para o varejista, obviamente, que está abrindo o ecossistema dele, ou para o banco, que também está ampliando os benefícios. Eu imagino que para a própria Polishop deve ser também um benefício importante, porque, como você estava falando, a Polishop ela nasceu no físico. Para você, no físico, construir a confiança,
É um tempo de trabalho ali. Mas quando você entra num canal que talvez já tenha uma confiança estabelecida, você consegue encurtar, talvez, resultados, né? E é muito interessante, assim, a gente trabalha muito a parte de criação da marca, né? Fazer com que a marca se difunda em relação ao mercado. Pô, todo mundo tem um conceito de Polishop meio de bastante tempo acontecendo, lembrando os produtos da inovação que sempre trouxe. Mas é muito interessante. Por exemplo, aconteceu um caso legal com a gente esses dias, a gente teve um influenciador que fez pra gente um vídeo de um novo aparelho de barba, de aparador. A gente pensou, pô, esse vídeo explodiu de reações e tal. O canal que mais vendeu foi o Marketplace. Por quê? Porque o consumidor olhava o vídeo no celular, já tinha um aplicativo de um Marketplace que ele confia, ele ia no aplicativo, buscava e comprava o produto. A gente achou que poderia ter sido um grande fluxo realmente acontecendo na nossa loja, né, no nosso site próprio. Mas não, a gente teve um reflexo direto também pelo consumidor procurando no Marketplace. Olha só. Então acho que é um ponto legal dessa parte da omnicanalidade e você pensar muito em estar presente em todos os canais. A gente foi um pouquinho do que a gente foi falando assim da confiança, né? O consumidor tem que confiar no canal que ele está comprando. Acho que faz 5 anos que o Marketplace vem trabalhando isso de uma forma diferente, né? Pensando em o produto que eu compro, eu vou receber o que eu comprei, no preço que eu comprei, no prazo que me prometeram e com a qualidade que eu acredito que aquele produto deveria ter. E agora a gente vem fazendo essa transformação em relação ao mercado. Pô, 85% do mercado de e-commerce hoje já é Marketplace em quantidade de pedidos, né? Então a gente cada vez mais vem vendo realmente esse movimento. E eu acho que é interessante, o custo de aquisição de cliente em mídia tem se tornado cada vez mais caro. E eu acho que é também por causa disso, porque muita gente confia num marketplace, num canal, num modelo de compra, e para ele mudar, ele tem que ser muito convencido em relação a isso, e isso acaba transformando cada vez mais o mercado. E, Thiago, acho que você falou a questão da confiança, né, que a gente vem conversando, e para Black Friday isso é fundamental, né? A gente ouviu aí ano passado cases e a gente vê o cliente realmente, ele se prepara, ele pesquisa para ele poder comprar, e a questão de realmente confiar naquele canal e de que vai ter uma oferta que realmente faz, né, sentido e que ela é boa, isso faz toda a diferença para a gente converter esse cliente, né? Em números pra gente, olhando 2024, o nosso site, ele cresce, a venda de um mês do da Black Friday versus o mês normal foi 80%. O Marketplace tradicional dobra de tamanho. E parcerias, que é como a gente considera o canal de marketplaces fechados, a gente cresce 3,5 vezes. Caramba. Então a gente conseguiu... Parecido com a gente, Isso que eu ia falar. É o mesmo número que o nosso. O mesmo número que o nosso. A gente cresce isso. E eu acho que é muito... Contra o mês normal. No mês contra o mês normal. Então, acho que é muito esse ponto de construção, de confiança que vem acontecendo. Então, a gente aposta em cada canal, com as oportunidades que a gente acredita que sejam adequadas para cada canal, mas a gente tem que estar em todos. Porque senão a nossa marca, ela tem uma profundidade bem bacana, mas eu acho que a parte de construção de confiança com os canais diretos também acho que fazem toda a diferença para o negócio. Posso adicionar? Claro. Eu acho que tem um outro ponto aqui que quando a gente fala de marketplace, né, e voltando à questão do dinheiro novo, acho que o mercado, principalmente de fidelidade, ele veio muito pautado em cima das milhas, né? Os pontos sempre sendo trocados por milhas, né, em companhias aéreas. Nasceu assim, né? Nasceu assim, e esse é o mindset do cliente, né? Quando ele faz a conversão, a transação, ele fala assim, puxa, mas eu podia comprar uma passagem para minha família. E esse mercado mudou, né? Acho que muito da gente ter uma prateleira estendida, né, que a gente chama, dentro do aplicativo do cliente que está dentro do banco, ele viu que ele pode comprar com os pontos dele, ele pode comprar uma TV, ele pode comprar um celular, um lançamento de um celular, geladeira, enfim, até cerveja, né, que a gente brinca, produtos de beleza. Então, acho que esse é um comportamento que a gente trabalha muito também dentro do marketplace e em parceria, né, de como a gente pode pegar esse cliente que está com este dinheiro ali parado e a gente canalizar para esses produtos, né? Então já virou um hábito desse consumidor olhar ali dentro, né, do aplicativo, essa prateleira, essa vitrine, para saber qual é a oferta que a gente tem para dar para ele saindo desse mundo, talvez, de milhas aéreas.
É porque tem uma coisa importante no que você falou, que embora tenha começado com as milhas aéreas, né, de passagens de avião, com o tempo as passagens elas foram se tornando cada vez menos atrativas. Essa é a realidade, né? Porque anteriormente você conseguia fazer resgates de passagens com uma certa milhagem. Hoje em dia, tipo, tá o dobro, tá o triplo do que era antes, né? Tipo, existe uma movimentação nisso, não é mais tão atrativo para você trocar por passagens. E antes era o contrário também. Os produtos, você entrava e a sensação que você tinha é que não valia a pena. Exato. Né? Tava ali para poder preencher, mas não que fosse algo realmente atrativo. E hoje é totalmente o contrário. Você encontra produtos dentro do marketplace que, se você às vezes fizer até uma conta de conversão, você fala, nossa, eu nunca vi esse produto neste preço em lugar nenhum. Né? E, Alipad, eu queria trazer uma pergunta para você exatamente sobre isso. Porque isso é uma estratégia, né? Porque quando você está dentro do marketplace, que você usa pontos, por exemplo, você pode ter uma estratégia, por exemplo, de uma troca de linhas, de uma queima de estoque. Eu lembro da gente já ver promoções assim, por exemplo, de varejistas, do Polishop ou indústrias utilizarem esses canais para poder fazer estratégias que eles não poderiam fazer em outros canais, né? Uhum. Exato. Você está no canal fechado, você tem a primeira possibilidade de você poder fazer promoções que você não pode fazer no mar aberto, né? O Thiago pode dizer bem isso, ele não pode chegar lá e colocar em um varejista 80% de desconto em um produto. Né? Mas quando a gente está falando de um mercado, de um marketplace fechado, onde o público é restrito, e as propagandas são restritas, elas não estão abertas para o mercado, a gente consegue fazer isso. Então, a gente consegue fazer uma negociação do tipo eu ter um desconto de 50%, 60% em um produto que, por exemplo, está parado no estoque porque ele não foi vendido, ele não tem a saída que a empresa imaginava que ia ter, isso acontece, né? E aí a gente colocar esse produto com um custo em pontos muito baixo. Eu posso nem colocar ele em valor monetário, até para não mostrar. Né? Mas a hora que eu coloco ele lá num custo muito baixo em pontos, o cliente vê o valor daquele ponto ficar muito alto, né? Que a gente fala que é o valor percebido do ponto. Né? E quando isso acontece, o produto que poderia estar 10 mil pontos, por exemplo, está por 2 mil. O cara fala, putz, nossa, olha a oportunidade, olha como esses meus pontos estão valendo aqui. Né? Então, esse tipo de estratégia a gente consegue fazer tanto neste modelo como o modelo que a gente estava falando do cashback. Que é mais ou menos a mesma coisa, distribuindo pontos ou dando um cashback muito alto, o cliente continua pagando o valor completo do produto, sem eu tirar o problema de eu dar um desconto muito agressivo, que a marca às vezes não quer fazer isso, a gente tem marcas que não dão desconto, né? É um modelo de negócio de não dar o desconto, mas ele dá o rebate de uma outra forma. Então, no fim das contas, o cliente está ganhando alguma coisa em troca e fica aquela visão de que ele está ganhando um benefício muito bom. E, no fim das contas, é mais um tipo de campanha aí e promoção que a gente pode fazer. Perfeito. Thiago, você vê, são formas diferentes de você fazer o marketing, né? Porque, como a gente estava até conversando, você comentou, os anúncios estão cada vez mais caros, né? Então, né? Tá realmente com uma concorrência bem alta. E isso aqui que a gente falou não é anúncio. Mas é uma maneira de você conseguir fidelizar o cliente, você conseguir movimentar o mercado, chamar atenção para o teu produto. Como que a Polishop tem trabalhado esse tipo de ferramentas diferentes de alavancagem, vamos falar assim, de vendas? Eu acho que tem um ponto legal quando a gente fala de canais fechados, e é uma percepção que eu tenho muito forte. Canais fechados, parcerias, conhecem melhor o consumidor muitas vezes que os marketplaces tradicionais. Sim. Esse é um ponto que para mim já é muito claro. Assim, é difícil. A gente vê muito fluxo de troca de informação e a gente entende, cara, tipo, o canal fechado conhece melhor esse consumidor. Outro ponto que a gente vem trazendo a gente muda a nossa estratégia de negócio a partir de outubro, em que a gente aumenta 50% do nosso investimento em mídia, mas pensando em awareness, para a gente aparecer para o consumidor nesse momento de busca que acontece agora. Está na cabeça do consumidor. Está na cabeça do consumidor. Aí, quando a gente entra no mês de novembro, aí a gente já está no comportamento dele, a gente já entende e a gente trabalha. Então, o que a gente faz? Acho que é um pouco do que a gente falou, que você troca uma mídia por uma oferta nos canais fechados. Então, você aparece para o consumidor, porque eu não vejo como um comportamento tradicional de um consumidor de canal fechado a busca. Sim. Acho que ele vai muito pelo modelo de navegação e pela oportunidade de aparecer nos pop-ups para ele. Ele quer ser surpreendido por ele quer ser surpreendido. Então, a gente
entende muito isso, assim, que a gente troca essa parte tradicional do mercado, quando a gente pensa do retail media ou de divulgação realmente da marca, por trazer uma oferta para a gente ser conhecido em relação àquele consumidor. Lógico que tem gente que já conhece a marca tradicionalmente pelo modelo tradicional e tem consumidores que você atinge porque é um novo canal que você chegou nele por uma oportunidade que você trouxe e fala, opa, legal, pô, legal essa panela, vou comprar, legal essa escova, vou comprar. Ou procurar as outras escovas da marca também, outras panelas da marca. Sim. Então acho que é um pouco do que a gente faz, assim, a gente vem mudando um pouco a estratégia no decorrer do ano, pensando nisso. A gente pensa muito no tradicional mesmo, que a gente entende que todos os canais, a gente brinca, todos os canais bebem da mesma água quando a gente fala de mídia tradicional, né? Então, toda a divulgação que eu faço do produto, a loja física, o digital, parcerias, marketplace, acabam se aproveitando, mas no canal mais fechado a gente vai mesmo trocando a parte do que a gente entende de modelo de negócio de navegação para um ponto mais de surpresa para o consumidor em relação a uma oportunidade que está aparecendo para ele. Acho que a ação que a gente fez no supermercado lá foi muito legal, porque a gente conseguiu realmente trazer para um público novo e criar uma fidelização, né, para os dois canais, porque a gente trouxe a marca Polishop e a gente trouxe a fidelização do cashback para o cliente, né? Então a gente acaba realmente fazendo um 360 um pouco diferente, dependendo do canal que a gente quer fazer. Sabe o que é mais legal, Thiago? Porque você consegue estender essa experiência, né? Porque esse cliente, certamente, quando ele servir a comida dele na panela da Polishop, ele vai dizer na roda de amigos, esta panela eu comprei e ainda ganhei todo o dinheiro de volta. Ou esta geladeira eu comprei com os meus pontos. Né? Então, isso assim, você estende todo esse investimento que começa lá em awareness, você estende e é o boca a boca, né? Tá numa roda de 10 amigos e aí fica, poxa, como é que você usou os seus pontos para poder comprar esse celular, o lançamento do celular ou essa panela? Então você consegue ainda movimentar, né, de uma forma orgânica, né, todo esse ecossistema que ele começa lá atrás com esse investimento. E para o consumidor, muitas vezes, é um dinheiro parado, né? Exato. Digamos assim, né? O ponto estava lá, se a gente não troca por passagem, a gente fica, pô, o que eu vou fazer? E acaba perdendo. E ele tem aquela coisa assim, eu troquei, né? Você ainda não trocou o seu? Sim, então movimenta esse ego, exato, né? O meu banco me deu isso, o meu marketplace me deu isso, você não tem? Então isso é muito bacana, né? Legal. Porque mexe com essa coisa da atividade do cliente, dele olhar, dele buscar e fazer um movimento contrário também, né? Perfeito. Uma das coisas que a gente sempre fortalece muito na Rock é a oportunidade que você tem de criar um encantamento no cliente. Né? E que como é importante você ter isso de uma maneira até estratégica para o teu negócio. Formigari, ele fala muito da questão do wall, né? Que você precisa manter o cliente sempre aquecido no encantamento, porque a cada 90 dias... Se você não tiver de novo uma outra ação ou algo que gere um novo wow naquele cliente, o relacionamento ele começa a esfriar. Então, toda essa parte de fidelização, ela só é possível a partir do momento que você tem um trabalho contínuo junto com cada cliente. E eu queria trazer para vocês essa questão. A Black Friday, ela é talvez a grande oportunidade promocional que tem no ano, né? O Thiago mesmo falou, estou há 4 meses se preparando para isso. Mas também você falou uma coisa muito interessante, que eu preciso ter oportunidades novas ao longo do ano para eu poder testar coisas. Porque se não acontece, por exemplo, um 9 do 9, um 8 do 8, né, datas assim todo mês, ou às vezes a oferta da semana, eu não tenho as oportunidades para poder testar algo que na hora que chegar um momento como uma Black Friday, na hora que chegar um Natal, na hora que chegar, sei lá, um aniversário de alguma coisa, eu puder realmente saber, bom, agora eu estou preparado para isso. A Elipet, queria trazer para você isso. Como que você vê os marketplaces se preparando para criar essas oportunidades? Porque antes não era tão comum assim, mas a gente entendendo que você precisa ter, por exemplo, uma oferta do dia, o melhor do mês, ou destaque da semana, ou o 9 do 9. Cada vez mais ter essas oportunidades está fazendo a diferença para o marketplace, né? Com certeza. Cada um tem a sua estratégia, né? Então, a gente tem aqueles que fazem semanal, tem os que fazem diário, tem os que deixam uma semana inteira, tem as pessoas os marketplaces fazem um dia só. Então, a gente tem um pouco disso, a gente estava discutindo ontem na empresa que daqui a pouco a gente vai ter que ter oferta todo dia.
Porque eu vou ter o Marketplace A que vai querer fazer uma campanha na segunda, o B é na terça, aí o outro já quer fazer a semana inteira, aí o outro já quer fazer algo mais esticado. Então, assim, o importante do Marketplace, o que todos eles querem é criar o hábito da pessoa entrar e tá sempre lá. Então, esperando assim, aquela oportunidade. Exatamente. Então, seja um dia da semana, seja uma oferta semanal. Eu sei que quando eu for entrar no Marketplace A, toda quarta-feira ele tem uma campanha específica para mim. Então, eu já entro toda quarta-feira de manhã, 9 horas da manhã, eu já estou lá procurando para ver, putz, o que vai ter de bom aqui? Né? E aí, as marcas estarem nesse momento é muito importante. Para a Polishop também por exemplo, na oferta que a gente fez no varejo, foi isso, né? Porque o cliente entra de manhã, vê... acabou a oferta em 2, 3 horas a gente já não tinha mais um produto para vender. Então, é o hábito, a pessoa entrar rápido, a pessoa vê que se ela não entrar, ela vai perder. Legal. Porque ela tem que estar lá, então... o senso da urgência ali do negócio. Exatamente. Então, a pessoa sabe que ela vai sempre ter algo diferente e novo que vai ser vantajoso para ela estar lá, que é um pouco do encantamento que você falou. É a pessoa entrar todo dia, então daqui a pouco as pessoas... todo dia, naquele horário, vão entrar para saber qual é a campanha que está lá, se vai ser a Polishop que vai estar lá dando uma oferta boa, se vai ser um cashback, se vai ser... E a gente não precisa necessariamente ter a mesma oferta sempre. Sim. Não é sempre o desconto, né? Ou é uma distribuição de pontos, ou é um cashback, ou é um compre um, ganhe dois. Você tem N oportunidades que você pode colocar ali. O importante é criar o hábito da pessoa estar sempre entrando e estar sempre utilizando aquele marketplace. Perfeito. E, Thiago, você percebe essa diferença de quando você mesmo falou, tem vários canais, mas quando você tem um canal, por exemplo, um parceiro que permite esses tipos de ações, você sente a diferença nos resultados? Total. Vou pegar o exemplo do que eu falei, do 9 do 9. A gente, no dia 9 do 9, 10 do 9, a gente cresceu 40%. A gente manteve as mesmas ofertas. Depois, dia 11, 12, o crescimento não era mais 40, era 20. Porque você não tinha mais o senso de urgência do consumidor. Perfeito. Você tem todo esse ponto mesmo de trocar a comunicação, trocar o tipo de oferta, trocar realmente como você vai chegar no ponto final com aquele consumidor para conversar com ele. Tem uma oportunidade para você. Então, acho que a capilaridade de canais também ajuda nisso, né? Cada um tem um estilo de comprador e cada um tem um estilo de comunicação. Então, muitas vezes, você vai conseguir ser muito forte num canal específico em Pix. No outro, você vai conseguir muito forte em meio de pagamento. No outro, ser muito forte em relação a cashback. Então, acho que tem realmente esse ponto de você entender a estratégia de cada canal para direcionar realmente a tua melhor oferta para aquele canal. Que eu também concordo que todas as ofertas para todos os canais iguais, ela não faz tanto sentido. Perfeito. Até porque você tira o efeito do consumidor, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tenta trabalhar bem, assim. E a gente, como a gente tem se formatado como marca, por exemplo, a gente tem uma campanha que a gente faz lá que é Panela Velha. De tempos em tempos, a gente vem e faz uma campanha que se o consumidor postar uma foto com a panela antiga dele, ele ganha um cupom de desconto para comprar uma panela nova na Polishop. Que legal. Então, a gente acaba fazendo momentos realmente de ajudar o mercado também a ter um momento de encantamento que para ele faça um diferencial, que ele participe. Eu acho que tem essa parte também que cada vez tem mudado um pouco essa parte, né? Que acho que você falou muito do ponto, cara, do ponto de fidelização. Eu troquei meu ponto, eu tinha essa vantagem. Exato. Então o cara quer fazer parte também daquilo que está acontecendo como ação promocional. Sim. Então acho que esses pontos vão ajudando a gente a entender realmente os caminhos do mercado. É que o canal de marketplace, ele entrou para o calendário do varejo, né? Ele entrou para a rotina de compra do cliente. Então, isso que é muito bacana. Ele ganhou um espaço que antes estava muito no e-commerce da marca ou na loja física. E agora a gente tem esse canal no dia a dia, porque ele está lá olhando o saldo, ele está fazendo uma transação, mas ele está olhando os banners, né? Ele consegue encontrar outras coisas ali. Então, isso também assim, é muito importante aí para a própria experiência do UAU, né? Ele trazer isso. E a gente consegue trazer essas ofertas, né? Ali para dentro. A gente brinca que a mesma oferta todo dia vira uma paisagem, né? Exato. E o evento que eu fui esses dias, acho que foi a Meta, falava sobre os desafios que o Walmart teve, porque o Walmart parou de trabalhar no Brasil, né? Porque o Walmart veio com o modelo americano de uma oferta todo dia. Mas o consumidor brasileiro ainda não estava acostumado para uma oferta todo dia. Não tinha um hábito criado. Não tinha um hábito criado. Eu acho que o mercado também está começando a entender um pouco mais. A gente começa a ter meses que a gente não tinha mais calendário promocional, a gente começa a ter.
Então a gente vem fazendo algumas mudanças mesmo para a gente trazer oportunidades, né? Acho que foi o que a gente comentou agora há pouco, que o cara não quer comprar um produto barato, ele quer um produto bom com um preço legal, Exato. numa oportunidade bacana. É a oportunidade que é a grande questão, né? E, bom, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Excelente aqui, Thiago. Queria até agradecer a tua presença aqui, mas trazer uma última pergunta para você, que é sobre a Black Friday que está chegando. Né? A gente conversou muito sobre essa importância e eu queria entender qual é a sua expectativa para essa Black Friday. Se ela é diferente da Black Friday do ano passado, o que você está esperando dessa? A gente acredita muito nessa Black Friday como marca, porque a gente está mais estruturado quando a gente fala em relação a modelo de negócios mais definidos. Então, como eu falei, a gente cresceu 3,5 vezes em canal de parcerias. E a gente vem crescendo 40% no ano. Então, a gente vê que a gente vai fazer uma Black Friday umas 6 vezes maiores do que um mês tradicional de 2024. Isso para canal de parcerias. E a gente olha também nos canais tradicionais, a gente também vem muito bem preparado. Assim, acho que a gente vai trazer bastante produtos de inovação, então traz produtos da marca Polishop para o mercado em que a gente não atuava. Então a gente tá com algumas transformações mesmo, como marca, como negócio, e para a gente tem uma expectativa muito grande em relação à Black Friday. A gente acredita ainda nos mesmos crescimentos do ano passado, de crescer num canal como parcerias 3,5 vezes um mês tradicional que a gente tem aqui agora, mas a gente acredita também num crescimento muito maior em relação a 2024, porque a gente tem mais novidades para trazer para o mercado agora. Perfeito. Eu acho, pelo menos do meu ponto de vista, eu gosto muito de ouvir, por exemplo, o Thiago falando, porque você percebe que no mercado tem profissionais que já estão maduros com estratégias como você, que é um desafio grande, né? Eu também venho do marketing, eu sei a dificuldade que é de você conseguir lidar com todas essas variáveis, né? E você ter profissionais como o Thiago, que são especializados, né, no marketplace, nesse tipo de estratégia, você vê que realmente faz a grande diferença. Não é à toa que a gente convidou para vir aqui. Thiago, muito obrigado pela sua participação e por ter trocado essa experiência com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi o que a gente comentou antes, assim, é só estreitar mais os laços que a gente tem na nossa parceria, que tem sido de sucesso. A Polishop hoje enxerga a Rock como um grande canal realmente de venda, e cada vez mais a gente vai aprofundando mais os nossos laços. Acho que obrigado pela oportunidade aí de a gente falar um pouquinho sobre a nossa estratégia de Black. Já anotei aqui 6 vezes, é isso? É a nossa 6 vezes meta? do ano passado. Bora? O mês tradicional do ano passado. Bora? Bora. Fechado? Fechada a Tamo meta, junto. tá fechado. Meta dada é meta cumprida. Boa. Bom, obrigado, cara, também por ter Obrigada vindo conversar com a gente. Muito bacana. E Pet também, obrigado por ter vindo. Gente, obrigado, Thiago. Obrigada. Legal. E obrigado você que nos acompanhou e que nos segue e que se interessa por toda essa oportunidade que existe no mercado de conseguir trazer esse conhecimento para gerar mais resultado para as marcas, para o varejo e para o cliente também. Continue seguindo a Rock. Muito obrigado.